Olá, tudo bem com vocês, galera? Então resolvi gravar essa videoaula aqui, brevemente aqui para explicar para vocês um pouco sobre a pressão alta e diabetes. Então, o que seria essa pressão alta? A hipertensão. Vamos lá. É uma condição em que a pressão nas artérias está constantemente elevada, pressionando o coração e vasos. Ou seja, o que isso significa? A pressão alta, ela é nada mais nada menos a força excessiva que que o sangue exerce contra a parede das artérias ao sair do coração. Basicamente é isso a pressão arterial nossa. E quando a gente tem pressão alta, essa força está constantemente elevada, pressionando o coração e vasos. E quanto mais pressão o sangue exercer, isso vai favorecer a formação de coágulos. E não só isso, né? Mas com essa formação de coágulos, a gente tem risco aí de surgirem episódios de acidentes vasculares cerebrais, de episódios de infarto, danos sérios aos vasos sanguíneos e até mesmo ao rim, porque o sangue ele vai começar a exercer uma pressão tão grande que quando ele chegar lá no rim, falando numa parte anatômica que não interessa pra gente, mas só para vocês entenderem o porquê causa dano no rim a pressão alta, ele vai estourar os vasos sanguíneos que tem dentro dos nossos glomérulos e o nosso sangue ele não vai conseguir fazer mais a filtração correta, não vai chegar sangue adequadamente ao rim. E a hipertensão, grande problema, que ela é uma doença muito silenciosa, por isso que a gente tem que trabalhar bastante com ações preventivas, né, igual a gente tá planejando aí fazer. E só a título de conhecimento, né? Vamos falar aí da epidemiologia, acabei copiando a informação. Estima-se que aí 30% dos adultos no Brasil têm hipertensão arterial. Ou seja, se a gente considerar que o Brasil hoje é mais do que isso, mas tenha 200 milhões de habitantes, significa que 60 milhões de pessoas vão ser portadores da hipertensão arterial sistêmica. E muitas das vezes, desses 60 milhões, a maioria pode até nem saber que tem, por ser uma doença silenciosa. E a gente teve uma mudança nos parâmetros da pressão arterial atual, que até, assim, vocês podem ver, 120 por 80 milímetros de mercúrio é o que a gente utiliza, os termos técnicos que a gente aprende na faculdade, que a gente aprende, quem fez curso técnico de enfermagem aprende a ler a pressão assim. Mas como a gente vai lidar com pessoas mais leigas no assunto, que não entendem tanto, se a gente for falar em milímetros de mercúrio, a pessoa não vai entender nada. Então, o que eu queria explicar aqui nos parâmetros da pressão arterial atual? Numa pressão, é considerado normal uma pressão menor que 12 por 8. Ou seja, qualquer valor menor que 12 por 8 já é considerado uma pressão normal. De 12 a quase 13 por 8 já é considerado elevado, principalmente para pacientes que têm comorbidades. Alguém que é obeso, alguém que é sedentário, pessoas que têm histórico de pressão alta na família, ou seja, é um nível pressórico que vai exigir atenção. Qualquer valor entre 12 a quase 13 por 8, atenção, ou seja, a gente vai ter que ficar de olho nesse paciente e investigar melhor se ele já não está desenvolvendo um quadro de hipertensão arterial aí. E mudou também o parâmetro da pressão alta estágio 1, ou seja, anteriormente era considerado pressão alta quem tinha 14 por 9 para cima. Hoje já é considerado pressão alta de 13 a quase 14 por 8 a quase 9. Ou seja, uma pressão aí de 13 por 9 já é considerado um paciente hipertenso. Ou seja, um paciente já que vai exigir um acompanhamento mais de perto, um paciente que vai exigir um cuidado mais próximo aí, a gente encaminhar para um médico, a gente fazer a aferição da pressão regularmente. Óbvio que cada caso é um caso, isso tudo é discutido na conduta, na interdisciplinaridade, igual a gente tem aprendido. Mas já é considerado hipertenso o paciente que tem a pressão 13
por 8, hipertensão estágio 1. A hipertensão estágio 2 é qualquer nível de pressão acima de 14 por 9. Ou seja, o limiar antes era 14 por 9. Hoje já é considerado estágio 2 qualquer pressão acima de 14 por 9. E eu deixei grifado aqui em amarelo que 12 a quase 13 por 8 já é um nível que vai exigir atenção. E os sintomas da pressão alta são bem assim... Às vezes pode se confundir com a pressão baixa, tal, mas por isso que é muito importante a gente investigar essa questão. Sintomas da pressão alta: dores de cabeça, tontura, visão turva, sangramento nasal e dores no peito. Então são sintomas assim que a gente tem que valorizar durante as nossas visitas, essas queixas que o paciente vem apresentando. Porque às vezes o paciente ele vai apresentar algum sintoma desse na visita domiciliar, ele vai apresentar alguma queixa dessa, e a gente tem que ter conhecimento. Opa, a gente tem que encaminhar o paciente para o serviço de saúde, para a nossa unidade de referência, para verificar, para fazer uma aferição de pressão, um acompanhamento médico, porque principalmente se ele apresentar dor no peito, já é um sintoma mais grave, mais preocupante. Então a gente tem que estar atento a isso nas nossas visitas. É saber valorizar essas queixas no momento da visita. Quando a gente fala de fator de risco, paciente com idade avançada, com histórico familiar, todos esses eles já vão estar aí no... Não tem como escapar, assim, se... Até tem, né? Mas quando eu falo não tem como escapar, são fatores, assim, que a gente não pode intervir tanto. Não pode ter uma intervenção tão direta. Por isso que a gente, como agente de saúde, a gente tem que ter uma ação preventiva de identificar esses fatores de risco. Principalmente aonde? Nesses pontos que eu grifei de amarelo. Pessoas que abusam de sal, de gordura, pessoas que fazem abuso de bebidas alcoólicas, sedentarismo, obesidade, estresse, tabagismo são fatores de riscos, mas são fatores que a gente sabe que muitas das vezes são realmente negligenciados, mas às vezes numa pessoa que não tem um excesso de peso, mas ela pode vir a desenvolver uma pressão alta por causa do excesso de sal, uma má alimentação, excesso de gordura, o abuso de álcool, o sedentarismo, porque porte físico, características físicas não significam saúde. Lembrando que a gente pode ter uma pessoa com um corpo magro diante do senso comum, mas ser uma pessoa sedentária. Por isso que eu grifei todos esses pontos como fatores de risco, que são os que a gente deve dar mais ênfase ainda. Porque nesses pontos, a gente pode intervir como agente comunitário sem ter uma intervenção clínica e médica diretamente, através das nossas orientações. Porque um paciente com idade avançada, com histórico familiar, com obesidade, que esteja passando por um estresse psicológico, que precise de um acompanhamento com um psicólogo, um paciente tabagista, são fatores que eles vão também precisar de uma intervenção clínica médica. Não que os outros não precisem de um acompanhamento nutricional, não precisem de uma aferição de pressão arterial regular, mas esses que eu grifei são fatores mais fáceis para a gente, como agente de saúde, fazer orientação. É mais fácil de abordar esse tipo de paciente do que um paciente obeso, do que um paciente com histórico familiar, que vai envolver daí exames de sangue, vai envolver histórico clínica. Então, assim, por isso que eu grifei esses amarelos, para a gente orientar muito bem referente a isso. Quão importante é a adoção de hábitos de vida saudáveis. E quando a gente fala da complicação da hipertensão arterial, igual eu disse antes, AVC, quadro clássico de complicação da hipertensão arterial, infarto do miocárdio, ou seja, outro quadro clássico da hipertensão arterial, insuficiência renal crônica, foi o que eu disse, eu até deixei nesse balão, pode danificar os pequenos vasos sanguíneos do rins, que são responsáveis pela filtração do sangue. Isso ele vai levando essa perda da função renal, resultando numa insuficiência renal crônica. Aí a gente vai ter dois problemas. A gente vai ter um paciente hipertenso descompensado e um paciente renal crônico,
que além da gente ter dois quadros de muitas das vezes difícil controle, dependendo do contexto familiar, dependendo do o contexto ambiental, o contexto social do nosso paciente, a gente vai ter dois agravos complicados de manejar. Só que daí isso fica mais a critério médico e da enfermagem. O foco aqui é como a gente vai intervir orientando esse paciente. Mas para que a gente possa intervir, a gente tem que deixar esse paciente ciente do que ele pode vir a passar caso não venha cuidar da sua saúde, né? Demência vascular e insuficiência cardíaca são outras complicações, porque o coração vai exercendo muita força para bombear esse sangue por causa da pressão alta, que chega uma hora que ele pode se cansar, falando por português claro. E a prevenção é o fator que a gente tem que trabalhar nas nossas visitas domiciliares, na nossa orientação diária. É orientar, além do acompanhamento médico, vão ter casos mais graves, mas o que a gente pode fazer no dia da ação e o que a gente pode fazer no dia a dia nosso das visitas domiciliares. Dieta com baixo sal, rica em frutas, verduras, praticar atividades físicas, mais ou menos uns 150 minutos aí por semana para começar, manter o peso saudável e moderação no álcool, evitar tabagismo, usar MAPA, MRPA para acompanhamento. O MAPA é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. E o MRPA é a monitorização residencial para acompanhamento. Então são ferramentas que o médico ele vai escolher, ou quem for fazer essa abordagem clínica do paciente ele vai escolher. Aqui eu só citei para a gente dar um exemplo. E a recomendação da sociedade, a recomendação brasileira aí da cardiologia é que esses níveis estejam no mínimo abaixo de 14/9 no consultório e abaixo de 135/85, ou seja, 13,5/8,5 no domicílio. Que esses níveis eles se mantenham dentro desse padrão no tratamento do paciente hipertenso. Lembrando que essa recomendação é para o paciente que já é diagnosticado com hipertensão e já faz um tratamento ambulatorial. Então, essas são as recomendações dos níveis pressóricos que a gente deve ter como meta. E agora falando da diabetes. O que é a diabetes? A gente tem dois tipos. É o distúrbio em que o corpo não produz insulina ou utiliza insulina adequadamente, resultando em glicemia elevada. Para quem acho que talvez não entenda, talvez não tenha uma noção, pode ter pessoas que não tenham uma noção aí tão enfática na diabetes. A insulina nada mais nada menos é um hormônio que vai transportar glicose para dentro das nossas células para gerar energia. E assim, a epidemiologia da diabetes estima-se que no mundo 45% dos adultos com diabetes não sabem que tem. E no Brasil, 30% desconhece a doença. Ou seja, porque também é uma doença silenciosa. E geralmente as pessoas não se portam, né, muito com isso, com essa questão. E cerca de 10%, em torno de 16 milhões dos brasileiros, possuem a diabetes diagnosticada. Isso é só fator de conhecimento, é título de conhecimento que não cabe... A gente pode falar no dia, mas isso é só para a gente poder ter um conhecimento. E a gente tem dois tipos de diabetes. A diabetes tipo 1, ela é geralmente desenvolvida em jovens e é uma doença autoimune, ou seja, o nosso pâncreas ele não produz produz uma quantidade insuficiente de insulina que não consegue transportar essa glicose para dentro da célula para virar energia. Na diabetes tipo 2, é quando o corpo ele não usa bem a insulina, muito associado à obesidade e estilo de vida. Ou seja, na diabetes tipo 1, é uma coisa intrínseca, é um quadro que a pessoa já tem dentro de si. A diabetes tipo 2, ela pode se desenvolver de acordo com os hábitos de vida da pessoa. Ou seja, quanto mais açúcar a pessoa vai ingerindo, quanto mais ela vai abusando, não só do açúcar, mas dos carboidratos, vai chegar uma hora que o corpo não vai dar conta de transportar, a insulina não vai dar conta de converter essa glicose, mandar para dentro da célula para virar energia. E aí que vai desenvolver o quadro de diabetes tipo 2. E um mito é que
que muitas pessoas acham é que a diabetes tipo 2 vai virar 1, mas não. A 1 é uma doença autoimune e a diabetes tipo 2, ela é uma doença adquirida através dos hábitos de vida. E os parâmetros normais de glicemia, hoje, segundo a Associação Brasileira de Diabetes, ela tem que estar abaixo de 100 em jejum. De 100 a 125 a gente já pode considerar aí como paciente pré-diabético que exige um nível de atenção, mas a gente pode tratar, aí a gente consegue intervir com uma dieta. E acima de 126 em jejum já é considerado paciente diabético. Isso é óbvio, não é uma única vez, é com um acompanhamento regular. A gente tem o HbA1c, que é a hemoglobina glicada, que esses valores é mais critério médico, eu só estou citando para vocês. Se a pessoa perguntar, às vezes a gente, na visita domiciliar, a pessoa vai chegar com um exame, e por mais que a gente não possa muito dar interpretações, mas a gente tem que ter noção de saber olhar aquilo e saber que algo está alterado para a gente comunicar à enfermagem, discutir o caso com o médico. Então, esse nível de hemoglobina glicada ele tem que estar menor que 5,7. De 5,7 a 6,4 é considerado pré-diabetes e maior que 6,5 já é considerado diabetes. E o teste oral de tolerância à glicose, abaixo de 155 normal, 155 a 218 aí é um quadro de pré-diabetes e acima de 209 diabetes. Mas esses dois aqui são tanto a hemoglobina glicada quanto o teste oral de tolerância à glicose são critérios médicos que o médico vai prescrever, mas a gente tem que ter uma noção para saber também orientar o nosso paciente nas visitas domiciliares. Em jejum, que é o fator que a gente deve trabalhar, a gente deve orientar o nosso paciente a prestar atenção no valor da glicemia em jejum. E os parâmetros da glicemia pós-prandial, ou seja, aqueles parâmetros após a injeção de alimentos. É considerado normal uma glicemia menor do que 140. A gente pode considerar como pré-diabetes entre 140 e 199 após a ingestão de alimentos. Diabetes igual ou maior que 200. Em idosos, os valores de até 160 miligramas podem ser toleráveis. Não quer dizer que não vai exigir um acompanhamento nas nossas visitas, não vai exigir um cuidado mais próximo, não vai exigir um cuidado mais incisivo. Só que o idoso geralmente ele já tem esse déficit por causa da idade, de produção de insulina, então automaticamente ele vai ter um pouco de glicose circulando na corrente sanguínea. E em gestantes, que é muito importante também nas nossas visitas, a gente orientar esse acompanhamento regular, porque a glicemia ela tem que estar inferior a 140 após a ingestão de alimento. E 2 horas depois de ter passado esse período de alimentação, ela tem que estar inferior a 120. Qualquer valor diferente desse, a gente já pode pensar num quadro de diabetes gestacional. Óbvio, lembrando que tudo com critério de avaliação médica. Mas a gente, como agente comunitário de saúde, precisamos saber o que está normal e o que não está normal. E os sintomas clássicos da diabetes: sede, fome excessiva, micção frequente, fraqueza, visão embaçada e aquele paciente que tem ferida de difícil cicatrização. Creio que na nossa prática profissional a gente se depara praticamente quase todo dia com isso, então a gente vai saber se orientar bem. E os fatores de risco: idade maior ou igual a 35 anos, somado ao histórico familiar de diabetes tipo 2, sobrepeso e obesidade, sedentarismo, hipertensão arterial também está associada a diabetes, dislipidemias, ou seja, são aquelas, o vulgo colesterol alto ou triglicérides alto, né, que é considerado uma dislipidemia, e o histórico de diabetes gestacional, que às vezes a gestante que desenvolveu uma diabetes gestacional, que é algo até que comum de acontecer, ela pode permanecer esse quadro mesmo após o parto, em alguns casos. Então é muito importante a gente também saber orientar as gestantes a importância desse acompanhamento regular da glicemia. E a prevenção da diabetes ela está muito associada à prevenção da hipertensão, que é uma alimentação saudável, com menos açúcar e carboidrato refinado, prática de atividade física, manter o peso adequado e não fumar.
E as recomendações, que eu trouxe um dado importante da Sociedade Brasileira de Diabetes, é que o rastreamento é ideal a partir dos 35 anos. Antes disso, é só se tiver fator de risco, um histórico familiar, for obeso, for hipertenso, enfim. E os exames recomendados para a gente orientar, isso geralmente é a enfermagem e o médico que vai orientar. Mas a gente tem que saber também que se o paciente perguntar pra gente. É a glicemia em jejum, a hemoglobina glicada e o teste de tolerância à glicose, que novamente eu repeti os valores aqui para deixar bem ciente deles. E o ideal para quem está abaixo dos 35 anos é um rastreamento a cada 3 anos para risco baixo, quem não tem nenhuma comorbidade, ou todo ano para aquele paciente que já está ali na faixa de pré-diabetes, ou um paciente de alto risco, um fumante, tabagista, né? um paciente que faz abuso de álcool, um obeso, alguém que tenha hábitos de vida sedentários, pelo menos uma vez no ano. E os exames de rotina para diabetes, para quem é diagnosticado, hemoglobina glicada a mais ou menos 3 a 6 meses, dependendo do caso. Daí o médico ele vai pedir colesterol, função renal, o exame do fundo de olho para ver uma retinopatia diabética e avaliação daquele que a enfermagem faz o teste de sensibilidade nos pés, com as agulhinhas, os palitinhos. Não sei se todos já tiveram oportunidade de ver, mas o principal é a glicemia capilar em jejum, que é esse fator que pra gente, como agente comunitário, vai importar demais nas nossas visitas domiciliares. Essa avaliação da glicemia capilar em jejum é orientar o paciente todo dia a anotar esse valor que ele medir em jejum para o nosso paciente diabético. E qual que é o papel, para encerrar aqui, qual que é o papel da gente como agente comunitário diante de tudo isso que eu falei? Talvez até tenha ficado um pouco cansativo ou repetitivo, mas primeiramente identificar esses fatores de risco através de uma entrevista sobre hábitos, histórico familiar, peso, se o paciente faz o acompanhamento da pressão arterial regular ou não, os valores de glicemia, a gente fazer uma busca ativa naqueles pacientes que já tem alguém de histórico familiar, ou o próprio paciente portador, que muitas das vezes são os fujões do posto, né? Incentivar essa aferição de pressão regular, se o paciente puder ir até a unidade, para ele ir pelo menos aí, vamos por uma vez na semana, aferir a pressão, ou se ele tiver a condição de comprar um aparelho para fazer o mapa, né, o MRPA, na verdade, essa monitorização residencial, ele poder estar verificando os níveis pressóricos, e incentivar também a aferição de glicemia. O paciente diabético, geralmente, ele já sai, quando ele é diagnosticado, ele já sai com o aparelhinho, com as fitinhas e com a agulha, então ele já vai ter uma consciência de como tratar, de fazer essa glicemia em jejum. E por que eu grifei essas partes em amarelos? Porque a principal função nossa é a orientação. Ou seja, a gente vai ter que saber orientar muito bem sobre uma dieta balanceada, às vezes na diminuição de carboidrato, uma prática de atividade física, redução de sal e açúcar. E a gente vai ter que acompanhar esse tratamento de perto. Muitas das vezes, checar a adesão na medicação, as orientações do uso correto dos equipamentos, ou seja, o aparelho de pressão, geralmente o paciente vai ter aquele do pulso, né? Aquele aparelho que fica no pulso. Ou pode ter até aquele aparelho de aferir pressão automático que vai no braço. A gente orientar o uso, de como manejar a insulina, de como manejar a agulha da insulina, que agora houve uma troca da insulina NPH, então assim, você tem que trocar ampolinha. Tudo isso é função nossa do agente comunitário. Coloquei referenciar corretamente, encaminhar para a equipe de saúde, mas isso geralmente é coisa que a gente já faz. E o principal de tudo é o acolhimento e educação. A gente abordar esse paciente falando numa linguagem fácil, ouvir essas dúvidas, dar ouvido às queixas do paciente, motivar ele a ter mudanças saudáveis. Não falar que ele está gordo, que ele precisa mudar, senão ele vai morrer, senão ele vai poder desenvolver uma complicação da diabetes, ou um AVC, um infarto. Porque o paciente, às vezes, ele já tem essa consciência. Mas é saber orientar, abordar, e não só mostrar as complicações,
mas mostrar principalmente os benefícios desse paciente ao fazer a adesão correta e a importância de acompanhar esse quadro de perto, tá? Então, assim, para encerrar, eu quero que vocês tirem print, anotem esse último slide, para que a gente possa entender o papel do ACS no acompanhamento e rastreio da hipertensão. E para falar da ação que a gente vai fazer, é realmente a gente, ao identificar um valor de pressão aí, vamos por alterada, um valor de glicemia, saber que quando a gente for aferir, quando a gente for fazer entrevista ali com o paciente, saber fazer essa orientação, sabe? Fazer esse acolhimento. E para que o paciente ele venha entender realmente a importância de aderir ao tratamento, tá? Então, que a gente possa, que eu tenha ficado claro um pouco, assim, eu acho que eu fui um pouco redundante, mas que tenha ficado um pouco claro aí. Já tá dando quase meia hora o vídeo, ficou bem extenso, mas é um assunto bem complexo que a gente precisa tratar aí com atenção. E a gente saber o principal de tudo, é uma escuta ativa, ouvir a queixa do paciente, valorizar cada detalhe do que for dito na roda de conversa, não deixar de lado e ter esse conhecimento sobre o que é a hipertensão, os valores ideais para se manter, para a gente orientar o paciente, os valores ideais da glicemia, tanto em jejum quanto sem ser em jejum, tá bom? Se ficou alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem aí no grupo, vocês podem mandar mensagem no meu privado para a gente poder estar esclarecendo aí, tá bom?